Paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Em pé como estamos, vamos fazer mais uma leitura bíblica. Convido aos que puderem abrir a palavra de Deus no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 28, 29, 28 ao 31. Atos capítulo 20, do verso 28 ao versículo 31. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Amém. Podem tomar assento. Mais uma vez, rendendo graças a Deus pela oportunidade honrosa de cultuar com os irmãos, de cooperar nos trabalhos realizados aqui desde ontem. Mais uma vez, minha gratidão ao pastor Vanderlei, a todos os cooperadores, obreiros, a liderança da EBD, os superintendentes, e a cada um dos irmãos de quem rogamos as orações. Estávamos orando a Deus e pedindo-lhe uma direção no que falar nessa noite. E como eu considero que ainda estamos em clima de escola bíblica e de conferência de EBD, orei a Deus e pedi algo no sentido de que ainda continuássemos alinhados a tudo o que aqui foi proposto em questão temática e a tudo aquilo que o Senhor também nos proporcionou através da sua maravilhosa palavra. E me veio ao coração de agora à noite falarmos um pouco sobre os alertas bíblicos sobre o perigo dos falsos mestres e dos seus ensinos. Os alertas bíblicos sobre o perigo dos falsos mestres e dos seus ensinos. É um tema diretamente associado a tudo aquilo que temos escutado aqui esse final de semana e com tudo aquilo que toda a semana aqui é feito através dos cultos regulares de ensino e da escola bíblica dominical. Quando nós pensamos nesse assunto específico, falsos mestres e falsos ensinos, nós ficamos de alguma forma surpresos quando resolvemos investigar o quanto o quanto a palavra de Deus nos alerta em relação a essa questão. Fiz aqui um pequeno esboço de algumas coisas que levantei e é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Nós lemos um texto em Atos dos Apóstolos, esse livro escrito por Lucas, onde Lucas registra aqui um alerta, exatamente as palavras de Paulo, é uma profecia, porque antecipa um fato e é um alerta quanto ao que
é antecipado. Paulo, ele chama no capítulo 20 de Atos, convoca os anciãos, os presbíteros ou bispos. Os termos eram utilizados de forma sinônima nesse momento aqui do texto bíblico. E ele vai seguir numa direção que tem convicção que é de Deus para a vida dele, mas resolve despedir-se dos anciãos da igreja de Éfeso, e em sua despedida ele faz este seríssimo alerta, presente principalmente no versículo 29 e no versículo 30, seguindo de uma recomendação. Paulo diz: olha, eu sei isto. Ele tem convicção, ele tem certeza que depois da partida dele, no meio da igreja, ele fala, entrarão no meio de vós. E se nós fôssemos interpretar literalmente a expressão do apóstolo Paulo, nós temos duas formas de interpretar essa declaração do apóstolo Paulo. Vale lembrar que ele não convoca a igreja para uma despedida, ele convoca os anciãos da igreja, ele convoca os bispos da igreja. E ele se dirige a esse colegiado da seguinte forma: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós, no meio de vocês. Ele pode estar aqui se referindo ao próprio colegiado, que alguém se infiltrará entre aqueles anciãos, ou que pessoas se infiltrarão entre aqueles anciãos ou presbíteros, ou ele pode estar se referindo aos presbíteros e anciãos como representando toda a igreja em Éfeso. Qualquer uma das duas possibilidades é válida, mas o que nos chama a atenção é o que Paulo afirma. Paulo diz: entrarão no meio de vós. Ele fala no plural, ele não diz entrará um lobo, não, ele diz entrarão no meio de vós lobos. Não será um único, serão muitos, serão diversos. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. É o primeiro alerta que Paulo dá. Entrarão no meio de vós. É algo que vem de fora e entra. Mas na sequência do alerta de Paulo, ele diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens, sempre no plural. Não é um único homem, são homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então percebam que o alerta de Paulo caminha em duas direções. Primeiro, ele diz que entrarão, virão de fora, e depois ele diz: se levantarão de entre. Então esse segundo grupo de falsos mestres, de lobos cruéis, de homens que ensinam coisas perversas, esse segundo grupo emerge do meio daquele colegiado ou da igreja que eles representam. De maneira que o perigo, em termos de falsos mestres e falsos ensinos, pode vir de fora para dentro da igreja, pode se infiltrar na igreja, ou pode já estar estabelecido dentro da igreja para só no momento oportuno se revelar. Então precisamos, e aí Paulo diz: vigiem, portanto, fiquem atentos a essa realidade, prestem atenção, porque o perigo está fora e o perigo está dentro. O perigo está nesses dois lugares. Preste atenção em quem entra e preste atenção em quem se levanta, em quem está dentro. Paulo faz esse alerta, e o que me chama a atenção em relação a essa questão do tempo e do espaço que esses alertas e esses chamados, esses convites a estarmos atentos a esses
perigos, o quanto isso é presente no Novo Testamento. Eu estava orando e pensando e vendo que é quase um dos temas centrais do Novo Testamento. Não é um tema periférico. Nós vamos perceber, porque primeiro eu quero falar sobre exatamente o que Paulo tem mais a dizer sobre esses alertas, sobre esses falsos mestres, sobre os seus falsos ensinos. Então, quando nós continuamos a prestar atenção nas preocupações do apóstolo Paulo, eu vou chamar a atenção aqui a algumas cartas que ele escreve, algumas passagens dessas cartas, para termos a certeza de que o cuidado do Espírito. Por que o cuidado do Espírito? Porque é o Espírito que inspira esses homens a escreverem esses textos. Esses livros do Novo Testamento, eles nasceram da inspiração de Deus sobre a vida. E se há um tema que se torna recorrente, é porque há uma intenção de Deus em demonstrar para todos nós o quanto precisamos de fato nos preocupar com essa questão. Então, por exemplo, Paulo é inspirado, Lucas é inspirado a registrar essa fala de Paulo, que fala inspirado, certamente movido por um discernimento espiritual, mas depois o próprio Paulo, numa sequência de epístolas, vai retomar o assunto. Por exemplo, os irmãos podem nos acompanhar lendo a Bíblia ou acompanhando na tela, se assim for possível, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 9, Gálatas 1, verso 6 ao 9, nós lemos o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns, e esses alguns são os falsos mestres, que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, e Paulo já tinha falado, não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo a vocês: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então nós vemos que a igreja na Galácia estava também sofrendo com a investida de falsos mestres, anunciando um evangelho diferente daquele que Paulo e os apóstolos anunciavam. E aí Paulo chama a atenção para essa igreja, porque essa igreja recebeu o verdadeiro evangelho, mas de um modo muito rápido. Paulo fala assim: tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. E isso nos chama a atenção, sabe, para o quanto, por vezes, instáveis nós somos em relação à palavra de Deus. Instáveis. Porque, escuta, pense comigo, o apóstolo doutrina aquela igreja. O apóstolo investe tempo ensinando aquela igreja, com todos os outros envolvidos nesse processo de ensino, para, de uma forma muito rápida, aquela igreja ser assediada e seguir falsos ensinos, seguir um outro evangelho. Por isso há necessidade constante de insistirmos no ensino e na pregação do verdadeiro evangelho. Porque por mais competente que seja o ensinador, por mais verdadeiro que seja o ensino, nunca estamos livres de ver igrejas bem doutrinadas desviarem-se repentinamente, depressa, da verdade de Deus. Foi o caso da igreja na Galácia.
na igreja dos Gálatas, um outro texto que nós atentamos para o quanto isso rondou e foi real na igreja bíblica, na igreja primitiva, está na próxima epístola, no capítulo 4. Algumas dessas passagens nós citamos durante esses dias, no capítulo 4 da carta aos Efésios. Paulo, a partir do verso 11, vai falar de dons e de ministérios que o Senhor concede à igreja. Paulo fala dos objetivos desses dons e ministérios que se relacionam com a palavra, porque o Senhor, no verso 11, diz Paulo, ele mesmo deu uns para apóstolos, e apóstolos ensinam e pregam a palavra, e também ele deu para a igreja profetas que falam, inspirados por Deus, a mensagem de Deus, e também deu outros para evangelistas que anunciam a palavra de Deus e o evangelho, e deu outros para pastores que também pregam e ensinam a palavra de Deus, e também deu ainda mestres para a igreja. Todos esses ministérios de 4 e 11 de Paulo aos Efésios se relacionam com a palavra. Então Paulo diz, olha, ele deu esses ministérios, ele concedeu dons, e esses que recebem esses dons estão responsáveis, porque o objetivo do Senhor é que os santos sejam aperfeiçoados para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo se fortaleça, seja edificado, para que haja uma unidade da fé ou uma unidade de crença no conhecimento do Filho de Deus, para que haja uma maturidade, para que alcancemos a estatura completa de Cristo. E Paulo vai fechando e nos diz, e também para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, daqui para ali, de lá para cá, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Atentem para o cuidado de Deus para com a sua igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, quantos dons, quantos vocacionados Deus não tem dado à igreja para anunciar a sua palavra, com esses propósitos aqui específicos, visando exatamente proteger, brindar a igreja da investida desses falsos mestres e conduzir a igreja num nível de maturidade que venha o vento que vier, sopre o vento que soprar, esse vento não fique levando membros dessa igreja, ou até uma igreja inteira, de um lado para o outro. Vocês sabiam que tem igreja no Brasil tão rasa doutrinariamente, tão fraca biblicamente, que qualquer modismo pega o pastor e a igreja toda e leva para um lado, aí vem uma outra moda, aí pega a igreja toda e o pastor, porque o principal responsável é o pastor, e leva para outro. Há igrejas no Brasil e pastores no Brasil que vivem conforme a moda doutrinária, a moda teológica ou a heresia do momento. Isso invade a igreja mexe com a liturgia, mexe com a oração, mexe com a pregação, mexe com o ensino, mexe com as roupas dos crentes, mexe com os testemunhos dos crentes, mexe com a música, mexe com tudo. Porque uma heresia, uma moda desestrutura toda uma igreja e todas as áreas dessa igreja. E quando eu estou falando de igrejas no Brasil, a nossa Assembleia de Deus não está isenta disso. Há Assembleias de Deus no Brasil com pastores fracos doutrinariamente, que para onde o vento ou o modismo doutrinário sopra, ele vai junto. Porque não só tem crente menino, não. Tem crente menino, e pastor é crente também, e tem pastor menino. Tem obreiro menino. Não era para ter, mas tem. Sem segurança, raso, vulnerável. E isso é uma realidade. Infelizmente, a falta de maturidade, a falta, o descuido faz com que não só um ou outro irmão em Cristo, mas uma comunidade da fé inteira possa
está sendo levado de um lado para o outro. Precisamos ter cuidado com isso. E para isso, para termos mais segurança, Paulo diz que o Senhor nos concedeu todos esses ministérios, todos esses dons, visando dar condições à igreja e não viver vulnerável dessa forma a essas questões. Mas não fica por aí. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. E nas 2 cartas, o tema central são os falsos mestres e os falsos ensinos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. E quando Paulo escreve a Timóteo, onde Timóteo está? Timóteo se encontra em Éfeso, aquela igreja que Paulo alertou e chamou os presbíteros em Atos 20. É lá que Paulo roga a Timóteo para cumprir um comissionamento apostólico. É aquela igreja, aquele alerta que Paulo deu, quando ele escreve a Timóteo, já era uma realidade. Agora, Éfeso ganha destaque nessa questão, porque por 4 vezes no Novo Testamento, Éfeso aparece e sempre há uma preocupação com a invasão de falsos mestres e falsos ensinos na igreja de Éfeso. Aparece em Atos, aparece no capítulo 4 da própria carta aos Efésios, aparece nas 2 cartas de Paulo a Timóteo e vai aparecer lá no Apocalipse. Éfeso tem um lugar interessante em termos da atenção do Espírito ao inspirar Paulo a tratar com algumas questões daquela igreja. Mas voltemos para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Ainda sobre os alertas de Deus através da sua palavra, sobre o perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinos e dos seus ensinos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, nós lemos: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Então percebam que o propósito de Timóteo ter ficado em Éfeso é bem específico. Havia já problemas doutrinários na igreja de Éfeso. E Paulo delega a Timóteo a responsabilidade de tratar com esses problemas. Ainda nessa mesma primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, podemos ler até o versículo 5 sem problema. Paulo escreve: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí vem uma sequência de práticas e diz: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa. Aí Paulo vai justificar e vai pontuar aquelas questões que desconstrói aquilo que estava sendo ensinado e que Paulo chama de doutrinas de demônios. Uma outra passagem ainda na primeira carta de Paulo a Timóteo está no capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa
de ganho. Aí a recomendação de Paulo é: aparta-te dos tais. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 13, foi parte de um dos temas base desses eventos. Paulo escreve e diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quando Paulo escreve a Tito, lá em Creta, a igreja está sofrendo. Atenção, nós falamos de problema em Éfeso, nós falamos de problema na Galácia, falamos novamente de problema em Éfeso, agora nós vamos para Creta. Paulo escreve a Tito, e o contexto aqui está no verso 5: por esta causa te deixei em Creta. E Paulo vai introduzir a sua carta para, no verso 10, destacar o seguinte: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que era um grupo que ensinava puro legalismo e a necessidade de se observar as leis do judaísmo no contexto da fé cristã. Aí Paulo destaca esse problema e diz assim: aos quais, escreve, aos quais convém tapar a boca. Percebam o zelo de Paulo em relação ao perigo desses falsos mestres e dos seus ensinos. Os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Meu Deus, mas não fica por aí. Ainda no capítulo, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3, a partir do verso 8 ao verso 11, nós lemos: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Admoeste, corrija. O herege aqui tem o sentido daquele que promove divisão. E o contexto aqui da causa das divisões que estavam sendo provocadas eram os falsos ensinos. Então, Paulo, ele fala da importância de chamar esses hereges, tentar corrigi-los, ou que eles se corrijam, admoestando-os, mas se depois de 2 tentativas eles continuarem com a heresia deles, com a ação deles, evita-os. Uma tradução possível, proposta por alguns eruditos, é: exclua-os da igreja. Disciplina eles. Tira de todos os cargos e funções. Coloca para longe da comunidade e da congregação, porque essa gente ruim, com ensino ruim, já com o coração endurecido e fechado em si mesmo, aqui dentro só vai causar estrago. Desde que Paulo escreve para Timóteo, ele diz: olha, em última instância, os hereges com as suas heresias devem ser colocados para fora da igreja. Mas ele diz aqui: mas antes de fazer isso, tenta convencê-los do erro. Não convenceu? Haja, evita-os. Mas, queridos, eu estava ainda orando e lendo sobre essas coisas, e me veio pelo Espírito o fato de que essa preocupação, ou a preocupação com essas questões, não foi algo apenas da cabeça, porque nem foi da cabeça, foi inspirado pelo Espírito, comunicado, percebido pelo apóstolo Paulo, que foi pelo Espírito inspirado a escrever.
Pedro também se preocupou com os falsos mestres e os falsos ensinos. Quando nós lemos a segunda epístola de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, do verso 1 ao 3, nós encontramos as seguintes expressões: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores ou mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. A coisa vem encoberta, não vem explícita, não vem escancarada. A linguagem e o discurso parece discurso bíblico, parece coisa de Deus. O erro, o engano vem encoberto. Introduziram encobertamente, cobriram, para ninguém perceber, heresias. Pedro chama de heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Essa turma aqui era crente. Pedro disse: o Senhor os resgatou. Eles fazem parte do grupo que o Senhor resgatou, eram crentes, foram resgatados, mas depois negaram o próprio Senhor que os resgatou. E aí Pedro continua, como é que eu posso, que expressão, para espanto nosso, e muitos seguirão as suas dissoluções. Não é a meia dúzia. Não é que não vai fazer, não vai dar nem para sentir. Pedro diz: muitos seguirão os seus enganos, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, por causa de dinheiro, de lucro, de ganho, farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aí tem juízo para eles. Não vai ficar, essa conta não vai ficar de graça. Mas não apenas Paulo, não apenas Pedro foram movidos pelo Espírito para alertar a igreja sobre os falsos mestres e seus falsos ensinos. João, o evangelista e apóstolo, escreveu 3 epístolas, e ainda escreveu o Apocalipse. Percebam o que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, ou seja, contrários a Cristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Ou seja, João já dizia, com tanto herege, com tanto falso mestre na igreja, que luta contra o evangelho e contra o próprio Senhor do evangelho, isso é sinal que já estamos na última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, olha a recomendação, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós.
Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. É a condição. A condição de permanecer no Filho e no Pai é permanecer na palavra, no ensino, na verdade do Evangelho. E aqui vai por terra a doutrina da doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre. Porque João disse: se em vós, olha a condicional, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Senão, vocês vão deixar de permanecer no Filho e no Pai. Então é possível estar no Filho e no Pai e depois deixar de estar na medida em que se afasta da verdade. A doutrina da preservação dos santos não se sustenta à luz da Bíblia Sagrada. Uma vez salvo, ninguém está salvo para sempre. Há condicionais e condicionantes para se manter a salvação que pela graça de Deus nos foi concedida. E João continua, verso 25: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Paulo é inspirado para falar sobre o perigo dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Pedro é inspirado para falar sobre os perigos dos falsos mestres e dos falsos ensinos. João é inspirado para falar sobre os perigos dos falsos mestres e dos falsos ensinos. E quando você pensa que está acabando esse negócio, Judas, não é epístola pequenininha. No seu verso 3 do único capítulo, ele escreve: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez vos foi dada, ou que uma vez foi dada aos santos. Judas está pensando em seguir uma direção, e aí o Espírito o inspira e o conduz para uma questão urgente. E aí ele fala: houve uma necessidade concreta e real de mudar a intenção e o propósito e o objetivo da minha carta para vocês. Há uma necessidade a ser atendida, há uma urgência, e essa urgência envolve a batalhar pela fé, porque a fé está sob ataque. A fé que uma vez vos foi dada está sob ataque. E nós aprendemos hoje de manhã pelo Espírito que quando a fé é atacada, a igreja apenas não se defende. Judas não escreve: escreveu-vos e exortava-vos a defender a fé. Está implícito aqui a defesa, mas a expressão que ele usa é a batalhar pela fé. Quem batalha não, é o mesmo princípio da manhã. Quem batalha não apenas se defende e ataca. Se defende e ataca. Se defende e ataca. Uma batalha não é feita só de defesa, é defesa e ataque. Defesa e ataque, defesa e ataque. Batalhar pela fé é defender e atacar, mas atacar com o quê? Atacar com a palavra, atacar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas percebam a centralidade ou o destaque do tema falsos mestres e falsos ensinos. Aí quando a gente pensa que acabou, não acabou, tem mais. E como nós concluiremos nessa manhã essa mensagem que o Senhor tem nos dado? Nós falamos das preocupações de Paulo em relação aos falsos mestres e falsos ensinos, das preocupações de Pedro, das preocupações de João, das preocupações de Judas. E sabe com quem nós vamos terminar? Preocupadíssimo no sentido de alertar a igreja contra ou em relação aos falsos mestres e os falsos ensinos,
das inquietudes de Jesus. Jesus. Quando nós nos voltamos para o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 15, a partir do verso 1, nos deparamos com a seguinte narrativa do Evangelho de Mateus. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas que eram teólogos, doutores da lei, do judaísmo, e fariseus que eram membros de uma seita política e religiosa, de um partido político e religioso judaico, lá de Jerusalém, dizendo para ele: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar, não, nem seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus já teve que lidar com os falsos mestres dos seus dias. Hipócritas, atores, representantes de algo que fingiam ser o que não eram, fazer o que não faziam, colocavam a tradição acima do próprio mandamento do Senhor. É um perigo, é o tradicionalismo ao extremo. Nenhuma tradição, por boa que seja, nenhum costume, por bom que seja, pode estar acima da palavra de Deus. Mas esses falsos mestres dos dias de Jesus colocaram a tradição acima da revelação. Mas não fica apenas por aí. Há um capítulo inteiro que eu vou destacar apenas alguns versículos de como Jesus lida com os falsos mestres dos seus dias. Capítulo 23 ainda do Evangelho de Mateus. E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para o que espera, para o que provocam, o que esses falsos mestres promovem e produzem, mas também os que esperam, o que espera esses falsos mestres. Em Mateus 23 e 15, nós lemos assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois ou um discípulo, e depois de o terdes feito, ou um convertido, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que Jesus diz que os falsos mestres são? Filhos do inferno. E o que é que eles produzem? Filhos do inferno 2 vezes mais do que eles. E no verso 33, você acha que Paulo se irritou muito com os falsos mestres? Olha como Jesus quase que termina esse discurso sobre os falsos mestres, escribas e fariseus. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O inferno é o destino dos falsos mestres e seus discípulos, que depois ainda serão lançados no lago de fogo. Só que os falsos mestres ensinam que não tem inferno. Interessante, é para lá que eles vão, se não se converterem. Que coisa trágica, não? Os falsos mestres ensinam: o inferno não existe. O inferno é uma doutrina muito severa para ser bíblica. Tem pastor ensinando isso no Brasil.
cheio de seguidor nas redes sociais. O inferno é um discurso ultrapassado, a Bíblia precisa ser reescrita, fala mansa, boca mole. Pois o inferno existe e para lá, segundo Jesus disse, vão os falsos mestres e os seus discípulos. Se não se voltarem para o Senhor, se não se arrependerem dos seus pecados. No último livro da Bíblia, nós vamos encontrar mais preocupações, mais alerta, mais informações, mais demonstrações sobre os falsos mestres e os seus ensinos. E a preocupação ainda é aqui de Jesus, que se revela em Pátimos a João, que está preso por causa do testemunho do Evangelho, e nasquelas cartas que Jesus manda João escrever às igrejas da Ásia. O problema dos falsos mestres e dos falsos ensinos está presente. Apocalipse capítulo 2. Verso 14 ao 17. Terceira carta à igreja de Pérgamo. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, tudo doutrinas que pregavam a permissividade moral e sexual, entre outras coisas. O que eu aborreço, Jesus disse, eu aborreço essas coisas. Eu aborreço um pastor e aborreço uma igreja que abre espaço para doutrinas desse tipo. Eu aborreço. É Jesus que disse. O que eu aborreço, me aborrece. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E essa batalha pode ser direta ou indireta, deixa eu explicar. Jesus diz, olha, vocês se arrependam, porque senão em breve eu virei e eu batalharei com a espada da minha boca, a sua palavra. E Jesus pode fazer isso de forma indireta quando usa pastores e mestres para batalhar, para guerrear. Ele pode fazer isso de forma indireta, usando professores, ensinadores, ou ele faz isso diretamente. Ele tem um jeito próprio de fazer as coisas quando ele quer resolver diretamente. Tem coisas na igreja, pastor Vanderlei, que Jesus vai contar conosco para resolvermos. Tem coisas que ele mesmo vai resolver. Arrepende-te. Alguns versículos à frente, no verso 18, na carta à igreja de Tiatira, olha o que nós lemos, que Jesus revela a João, do conhecimento dele, que é aquele que passeia entre os castiçais e entre as igrejas. Jesus sabe de tudo, Jesus conhece tudo, Jesus conhece a todos na sua igreja. Atenção! Jesus sabe de coisas na igreja que o pastor da igreja local não sabe. Porque o pastor da igreja local não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, não pode estar em todas as conversas ao mesmo tempo, mas Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus sabe de todas as conversas ao mesmo tempo. Jesus sabe quem nós estamos ouvindo ou assistindo na internet.
Jesus sabe o que estamos lendo, e Jesus sabe nessa noite quem está caminhando e se introduzindo em caminhos de heresias. E talvez você veio para esse culto dessa noite para ouvir de Jesus: eu sei os teus caminhos, eu sei o que você tem assistido, eu sei o que você tem ouvido, eu sei o que você tem lido. Sai desse negócio, porque é caminho de heresia, antes que você caia nisso e eu tenha que batalhar diretamente contra você. Ele sabe. Jesus sabe onde todos os candidatos ou hereges da igreja estão, mesmo que ainda no armário da heresia. No armário da heresia. Tem um monte de armário aí, esse é o da heresia. Pois é. Deus conhece herege no armário, antes que ele saia do armário da heresia. E tem esse, se não tinha, tem agora. Não só tem aquele armário não, tem esse também. Se não tinha, tem agora. Aleluia. Então ninguém se esconde no armário da heresia, nem armário nenhum de Jesus. Eu estou querendo dar um outro tema para a mensagem: saindo do armário. Mas não vai dar mais não, eu já comecei com o tema, vai até o fim agora. Pega aí e dá uma melhorada. 7 armários de onde alguns crentes precisam sair. Aí você vai orar para revelar os 7. Já tem 2, assim, um e o da heresia. Mas pensa em 7, que você vai descobrir. Tem. Na igreja está cheio de crente e de obreiro em armário. Os mais diversos. Esse negócio está sendo gravado, né? Tudo aqui é filmado, gravado. Jesus, vai ter um bocado de negócio aqui esse final de semana aqui. Mas vamos lá. A Tiatira e ao anjo da igreja. Eu vou conciliar uma interpretação que é plausível. Não ignore se você pensa diferente. E ao pastor da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas eu tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Eu não te coloquei aí para cuidar dos meus servos. O que é que você está fazendo tolerando Jezabel? Sabia que tem igreja que Jezabel manda mais que o pastor? Tem igreja aí que tem Jezabel mandando na congregação. Tem Jezabel que manda em campo. Um campo inteiro Jezabel mandando. Mandando e desmandando. Ensinando doutrina errada, mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora, já estamos caminhando, claro, o horário já aponta para isso, para o encerramento. Olha a sequência da mensagem de Jesus. E dê-lhes tempo. Veja que Jesus misericordioso. Ele deu tempo para Jezabel e para a turma dela que estava se prostituindo. E dê-lhes tempo para que se arrependesse. Lá vai mensagem para você de novo. Jesus está te dando um tempo. Aproveita e se arrepende. Porque os tempos de Deus têm limites. Talvez não tenha ninguém aqui precisando disso, mas tem alguém assistindo aí, ó. Ninguém sabe para onde está chegando esse negócio. Nem onde vai chegar. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Tempo eu dei. Oportunidade eu dei. Aí Jesus diz assim: eis que a porei numa cama
e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Aí você pensa que Jesus vai aliviar, a coisa engrossa. E ferirei de morte seus filhos. O Jesus do tempo da graça dá vida e mata, cura e fere. É o mesmo. Esse Jesus só do amor, do amor, do amor, não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus só do céu, do céu, do céu, não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia, ele salva, ele cura, mas ele fere, ele corrige, ele coloca na cama, ele disciplina. Então eu ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vocês, de vós, segundo as suas ou as vossas obras. Cada um vai receber a recompensa que merece. Como concluiremos? Existe, dentre tantas coisas que poderíamos aqui citar e expandir em termos de exposição, existe 3 coisas básicas para mim e para a sua vida. Porque em meio a todo aquele contexto de desvios, 2 igrejas ali na Ásia não receberam de Jesus nenhum tipo de repreensão. E eu quero destacar a igreja de Filadélfia, porque com Filadélfia nós aprendemos o que gostaria de concluir. Como, de que forma é possível viver num contexto onde os falsos mestres estão entrando e alguns já estão dentro, no contexto onde se multiplicam essas questões, no contexto onde aqui e ali tem uma igreja envolvendo-se em heresias ou em modismos. Como ser crente, como ser igreja diante da realidade dos falsos mestres e dos seus falsos ensinos, como permanecer crente, como permanecer fiel a Jesus e a sua palavra. É o que a igreja de Filadélfia nos ensina. Em Apocalipse 3 e 8, escrevendo a igreja em Filadélfia, nós lemos: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que significa aqui pouca força? Pode significar que era uma igreja que não era rica economicamente, pode significar que não era uma igreja grande, pode significar muita coisa. O fato é que Jesus diz: olha, a igreja, vocês, igreja de Filadélfia, vocês tinham pouca força, mas não é com a muita ou com a pouca força que é possível se manter fiel. É guardando a palavra. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aí Jesus continua. Verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. E conclui aqui dentro do que nós estamos trazendo nessa noite. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que os falsos mestres não façam você perder. Guarda o que tens, para que os falsos mestres não roubem, não tomem a tua coroa. Guarda, porque eu estou chegando. Fraco que você se perceba, mas guarda a palavra. Então nós aprendemos com Jesus que tem 3 coisas básicas que vai dar a cada um de nós, crentes nele, na condição individual
E enquanto igreja, enquanto coletividade, são três coisas básicas para nos mantermos fiéis e não sucumbirmos diante da realidade da presença e das investidas dos falsos mestres e seus ensinos. Precisamos sempre e a toda hora escutar a palavra, ler a palavra, crer na palavra e guardar a palavra. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado seja Jesus por todas essas coisas. Então concluímos nessa noite essa mensagem que o Senhor nos concede, falando dessas questões todas e sérias que creio nesse final e desfecho de trabalhos importantíssimos voltados para a importância que tem a palavra na vida da igreja, que esse alerta também, junto com tudo que ouvimos esses dias, possa nos ajudar a chegar lá, naquele dia, com a sua volta, na sua volta ou antes, partindo, estarmos prontos e Ele nos encontre fiéis e apegados e arraigados em sua palavra. Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um e a todos, desde agora e para todos sempre, até a eternidade. Amém. Deus abençoe os irmãos.